trazer para você nessa noite é sobre o teu chamado, é sobre a presença de Deus sobre a tua vida. E Deus agora ele vai olhar para a terra de Nínive, uma terra onde o sistema era pecaminoso, uma terra onde o sistema, aleluia, se dava em casamento, homem com homem, mulher com mulher, uma terra onde o pecado já tinha tomado conta. Mas vai dizer a Bíblia que o cheiro começa a subir na alma de Deus, e Deus agora ele vai olhar para a terra de Nínive, e Deus olhando ele vai dizer: alguma coisa eu tenho que fazer, mas o que eu vou fazer? Mas vai dizer o texto, e Deus agora vai chamar Jonas, ele vai olhar para a terra, ele vai dizer: olha, alguém precisa pregar para esse povo, alguém precisa salvar esse povo de Nínive, alguém... Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmão? Motivo de alegria, estamos na presença do Senhor nessa noite, aleluia. Deus ele faz presente sobre nossa vida nesse lugar, aleluia. Desde o momento ao qual passei por essa porta dentro, eu posso sentir a glória de Deus habitando sobre essa igreja. Aleluia. Aonde Deus está, alguma coisa tem que acontecer. Aleluia. Há uma presença nesse lugar. Convido a amada igreja rapidamente, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Aleluia. Aleluia. As irmãs acharam, diga amém. Irei ser breve nessa noite, que o título vai dizer assim: a chamada e a fuga de Jonas. Aleluia. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Aleluia. E clama contra ele, porque a sua malícia subiu, aleluia, sobre mim. Aleluia. Só até aqui, para não tomarmos muito tempo. Aleluia. Mensagem nessa noite nós vamos entender. Poucos, aleluia, se sabem sobre o profeta Jonas. Além da informação, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que Jonas ele era o profeta. Porém, não é muito mencionado em seu texto, aleluia, sobre isso. Mas se olharmos bem no versículo de 2 Reis, no capítulo 44 ou 45, se não me falha a memória, no versículo 12, vai nos dizer que Jonas ele entrega a profecia naquela cidade. E agora a Bíblia vai nos dizer sobre um chamado. Que chamado é esse? Um chamado que Deus colocou sobre a minha e sobre a tua vida. É o chamado de levar o evangelho de Jesus. É o chamado de pregar a palavra do Senhor Jesus. Mas entenda que a Bíblia vai dizer bem claro, logo no texto, que Deus ele vai chamar Jonas. Mas antes de Deus chamar, Deus ele vai sondar uma terra. Que terra é essa? Terra chamada Nínive. É bem verdade que a Bíblia vai nos dizer e vai nos relatar que Nínive era uma cidade, aleluia, que o sistema daquela cidade estava dominado pelo pecado. Naquele instante o pecado não estava mais agradando a Deus sobre aquela cidade. Vamos dizer que a Bíblia vai nos relatar que Nínive é uma cidade a qual desde dentro do palácio, meu pastor, até fora do palácio, o pecado já reinava sobre aquele lugar. Mas é interessante esse texto que a Bíblia vai nos dizer que é um homem que é profeta do Senhor Jesus, que é um homem cujo nome é chamado Jonas. A Bíblia vai nos relatar,
que Jonas agora ele se encontra, aleluia, sobre onde Deus quer que ele se encontre. Deus ele vai olhar e vai ver Jonas, mas vai dizer levanta, mas não vai dizer a forma que Jonas estava. Esse texto, irmão Felipe, ele me chamou muita atenção, porque eu comecei a pensar comigo, meu pastor Nilton, qual era a forma que Jonas estava quando Deus chamou, quando Deus mandou ele se levantar. Será que Jonas estava deitado, estava sentado, estava disperso, quando Deus mandou Jonas se levantar? Mas o texto de hoje eu quero precisa restaurar. Eu tenho que mandar alguém pregar uma palavra de libertação para o povo de Nínive. Quando eu falo libertação, eu começo a pensar de João Batista, meu pastor, quando ele estava pregando no deserto. Qual era a palavra de João? É bem verdade que João começa a pregar o evangelho, aleluia, de Jesus, o evangelho verdadeiro, o evangelho que cura e salva, liberta, leva para a glória. É esse evangelho que transforma, o evangelho de Deus. Agora o povo em Nínive estava se casando e dando em casamento. O negócio estava feio em Nínive. O pecado estava feio, o sistema estava tomado pelo pecado. O sistema já estava liberado, o pecado sobre aquele povo, pastor Nilton, era normal aquele povo fazer aquele negócio. Aleluia, eu quero te entender nessa noite. Muitas vezes aí você fizemos algo e achamos que é normal fazer. O mal do crente hoje é que não tem nada a ver. O problema do crente é que tudo não tem nada a ver. Eu posso andar assim, não tem nada a ver. Eu posso fazer isso, não tem nada a ver. O problema todo é esse, é que o inimigo entrou no meio do crente e está dizendo, é isso, não tem nada a ver. Pode fazer que não tem nada a ver. É o sistema. Mas Deus está dizendo, eu vou mandar alguém pregar contra esse sistema. Esse negócio vai acabar. Alguém tem que pregar a verdadeira palavra. Alguém tem que acabar com esse negócio. Não estou mais aguentando essa pouca vergonha na minha narina. Não estou mais aguentando esse negócio. E Deus ele vai olhar, aleluia, que o pecado está começando a ser. Quando eu começo a fazer esse negócio, eu me lembro de Noé, meu pastor. Eu me lembro quando Deus vai olhar para a terra e ele vê que não acha um justo sequer, mas tem alguém no meio daquele povo. E Deus ele vai olhar e vai dizer, antes de eu destruir a terra, eu tenho que achar alguém. Alguém tem que ser justo a mim. E Deus ele vai olhar Noé e ele vai chamar Noé, prepara-te uma arca para tu e tua família, porque eu vou descer um dilúvio sobre a terra. Eu vou acabar com essa pouca vergonha. Eu vou acabar com esse negócio de homem casar com homem, mulher casar com mulher. Eu vou cortar esse decreto da terra. É o sistema. Agora Deus ele está olhando e ele falou, eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém para acabar com esse negócio. Eu preciso de alguém para acabar com esse pecado sobre a terra de Nínive. Agora Deus ele vai olhar para a terra. Peraí, eu acho que eu sei de alguém que eu posso mandar para lá. Agora Deus vai olhar para a terra, aleluia. O texto vai dizer, aleluia, que a palavra do Senhor, aleluia, vai nos relatar nessa noite. Deus agora vai dar um giro sobre a terra com seus olhos e vai dizer, eu preciso de alguém. A minha terra em Nínive está fedida podre. O pecado nada a ver, já está no meio do meu povo. Isso não é pecado não. Não pode fazer, nada vai acontecer. Deus está dizendo, ei, eu não tenho um pacto com isso não. Eu tenho que mandar Jonas ir lá antes que eu destrua aquela terra. O negócio já não estava mais agradando a Deus. Agora vai dizer, agora vai vir a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Jonas, levanta-te.
Levanta-te. Ele está dizendo para você que acha que está caído nessa noite: eu tenho um chamado contigo, levanta-te. Ei, levanta, não te chamei para ficar prostrado, não. Eu te chamei para levar a minha palavra. Eu te chamei para pregar a verdadeira palavra. Deus está dizendo para você: levanta. Aleluia. Deus não vai chamar você sem propósito, não. E Deus não vai chamar você para ficar sentado na cadeira, não. Aleluia. Deus, Ele chamou você para pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai-vos o Evangelho do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Ide por todos os mundos e pregai o Evangelho. Mas o nosso problema, pastor, é que a gente se incomoda. O nosso problema é que a gente senta no banco e fica. Aleluia. Hoje em dia é difícil da gente ver um livre. Hoje em dia é difícil de ver a evangelização. Mas se eles quiserem, a porta da igreja está aberta. Se eles quiserem ver, não, o negócio não é assim, não. Aonde está o ID do Senhor? Precisava de alguém para pregar naquela terra. Mas não era qualquer palavra, não. Tinha que ser uma palavra que batia contra o sistema. Tinha que ser uma palavra que derrubava a lei. Que até então a lei ali era pecar. Até então a lei nível era casar homem com homem, mulher com mulher. A Bíblia vai dizer: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Aqui a gente pode fazer o que quer na terra. A gente pode andar como a gente quer, não é isso? Pode fazer o que a gente quer. Posso até botar o dedo na cara do irmão e falar: você não presta, você é isso aqui, no outro. Pode. Posso falar mal do ministério? Posso. Mas eu quero ver quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar que eu quero ver. Não adianta eu estar aqui pregando bonitinho, de terno adornado, aleluia, se quando Jesus voltar eu ficar. Não adianta eu estar aqui pregando agora e chegar lá em casa, botar música mundana no telefone para me ouvir. Não adianta eu estar pregando aqui agora e chegar em casa e não dar testemunho de crente. Não adianta eu pregar aqui agora e chegar em casa e não me ver a palavra. Eu me alegro muito quando eu estou sentado no portão e vejo o pastor passar, vejo o irmão Nilton passar, o pastor Johnny, de muito tempo de evangelho. Me alegra muito quando eu vejo, porque eu vejo que são verdadeiramente homens de Deus. É difícil hoje em dia. Muitos crentes de meia distância: eu não vou para lá não, porque lá é longe. Igreja é longe, não vou para lá não. Mas eu me alegro e glorifico a Deus por ver esses homens de Deus nessa peleja, porque eu sei que eles entendem o seu chamado. Aleluia. Mas não é fácil não, irmão. O chamado dói. O chamado sangra. Apresentar-te a Deus, diz a palavra, como obreiro aprovado. O obreiro aprovado é aquele que na sua mão tem o sangue da obra do Senhor Jesus. O obreiro aprovado é que na palma da tua mão, aleluia, tem um sangue que jorra sobre a tua mão. Por quê? Porque ele batalhou na obra do Senhor Jesus. O obreiro aprovado não é aquele que pega no microfone para querer falar bonito. Não é aquele que sabe cantar ou que sabe pregar, não. O obreiro aprovado não é aquele que está na frente do pastor mostrando, não. O obreiro aprovado é aquele que se apresenta a Deus como um verdadeiro crente. E foi isso aí que Deus viu em Jonas. Preciso de alguém aprovado. Agora ele vai olhar para a terra e vai ver Jonas e falar: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ele, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Olha só. Imagine agora a voz de Deus chegando no teu ouvido e falando: ei, levanta e vai levar o evangelho.
Imagine agora a voz de Deus chegar no teu ouvido e falar: ei, eu tenho um chamado contigo, mas não é dentro de casa, não é fora de casa. Vai pregar o evangelho. Jonas agora vai dizer a Bíblia que, porém, Jonas se levanta. E ela vai dizer: eu vou nada, rapaz, eu vou sair daqui. Eu vou fugir. Não vou ficar, vou para Nínive nada, rapaz. Por quê? Ninguém quer pregar contra o pecado. Hoje em dia, ninguém mais quer bater de frente contra o sistema pecaminoso. Ninguém mais quer pecar contra a corrupção. Ninguém mais quer pregar sobre isso. Ninguém mais quer pregar, aleluia, sobre o casamento entre homens e mulheres. Ninguém mais quer pregar sobre isso. Ninguém mais quer pregar sobre a palavra que confronta. E era essa palavra que Nínive precisava, meu pastor. Era uma palavra que confrontava entre o sistema e a verdade. E Deus agora vai chamar Jonas para levar essa palavra de verdade. E Deus ele vai dizer: eu tenho que quebrar esse sistema. Eu tenho que acabar com esse sistema. Eu não aguento mais sentir cheiro do pecado sobre as minhas narinas. Ou eu arrumo alguém para pregar, para tirar, e eu vou ter que matar o povo. Tem coisas que Deus não manda ninguém não. Tem coisas que Deus fala assim: eu vou tirar da terra. Deus ele manda Jonas. E Jonas vai dizer: eu? Não vou não. Eu vou arrumar minhas coisas e vou sair devagarzinho, vou para Tarse. Por quê? Porque Tarse era terra de mercador, terra que tinha muito comércio. Era terra que nem tinha dor de cabeça para pregar. Era terra que há muitos povos, comerciantes. E Jonas ele vai dizer: não, eu vou fugir. E Deus está olhando: vai fugir? Eu vou deixar você fugir. Deus deixa você ir até onde Ele quer que você vai. Quando chega num certo lugar, Deus ele pega. Deus vai dizer: olha, eu vou deixar você ir até onde você pode ir. E Jonas vai. Entra no barco, paga a sua passagem e desce. E Deus está olhando: pode ir. Está debaixo da minha presença. Acha que eu não estou te vendo? Pode ir. Salmo vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces. Esquadrilha o meu andar e o meu deitar. E tu conheces todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não chegue ao boca, tu já me conheces, Senhor. Está dizendo o quê? Que antes de você entrar em sua casa, Deus já sabe como é que você vai chegar lá. E antes de você sair da sua casa, Deus já sabia como é que você ia chegar aqui. Não adianta você estar sentado aqui. Eu não sei como é que está a sua vida, como é que está seu coração, mas Deus sabe como é que está o seu interior. Você pode estar aqui hoje cantando, adorando, mas o seu coração está doendo. E Deus está dizendo: eu vou sarar essa ferida, eu vou cicatrizar essa ferida pelo meu chamado na sua vida. Ninguém sabe o que você passou, mas está aqui nessa noite. E Deus está dizendo: é por causa do seu chamado, é por causa do seu propósito, é que você passa por tudo isso, é por causa do chamado que eu tenho contigo, é que você é humilhado, que você é apedrejado, é por causa do teu chamado. Agora Jonas ele vai fugir devagarzinho. E Deus ele vai olhar e vai dizer assim: eu dou liberdade, que aí vai. Mas não esquece de uma coisa: quem fez o mar e o vento foi eu, e você está em cima daquilo que eu fiz.
Agora Jonas está dentro do barco. Vai dizer o texto que Deus vai dar ordem para o vento. Ei, vento, pode balançar. Pode balançar a embarcação, mas sacode com vontade. Muitas vezes eu e você estamos em embarcação errada, é por isso que o vento está balançando. Muitas vezes eu e você estamos dentro de uma embarcação que não é para eu e você estar. E é por isso que o vento está balançando e o barco está para se quebrar. Porque eu e você estamos dentro de um barco que não é nosso. Eu e você estamos dentro de uma embarcação, de um caminho que não é para eu e você estar. Às vezes o vento está balançando, está doendo. Porque nós estamos num caminho que não era para a gente estar. Que nós estamos segurando coisas que não é para a gente segurar. Agora Jonas começa a apertar para o negócio. Pastor. E eles estão olhando e falam, agora você vai chegar lá. Jonas vai dizer, me joga no mar. Achando que iria morrer. Vai dizer o texto que ele vai pedir a morte. Que tem situação que Deus nos coloca. A gente não aguenta mais, não é isso? Pastor, eu não vou aguentar essa situação. Agora a Bíblia vai dizer que Deus, Ele vai dar ordem de uma baleia para pegar Jonas. Deus vai dizer assim, agora você vai. Agora você vai. E a baleia pega Jonas. E lá no estranho da baleia, Jonas vai lembrar que Deus chamou ele. E vai dizer o texto, a Bíblia vai dizer que Jonas começa a clamar ao Senhor. Aleluia. Dentro do ventre da baleia, Jonas começa a clamar. Aleluia, começa a pedir Deus. E Deus está olhando, Ele vai dizendo, olha, você vai chegar de uma forma ou de outra, aonde eu mandei você ir. De uma forma ou de outra, você vai chegar. Pode ser de moleta, pode ser sem perna, pode ser sem braço, mas tu vai chegar onde Deus mandou você ir. Pode ser chorando, pode ser gemendo, pode ser doendo, mas tu vai chegar. Agora Jonas chega na cidade para pregar o evangelho. E mais na frente vai dizer o texto que Jonas se ira. Porque o Senhor tem misericórdia desse povo. Que Deus Ele vai entender. Ainda que esteja pecado, eu tenho que salvar. Eu vim para que eu venha na vida e vida com abundância. Eu vim para salvar. Eu vim para libertar. E eu vim para curar. Aleluia. E naquele momento o plano de Deus era libertar o povo de Nínive. Aleluia. Deus Ele agora vai dizer na Bíblia que Jonas ele vai se irar. E vai chegar o momento que Jonas vai se retirar. Mas entenda uma coisa. E quando Deus chamou tem que se cumprir. A Bíblia vai dizer que agora os reis, os povos começam a se converter perante os pés do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que até crianças começam a vestir pano de saco, meu pastor, para se entregar perante a palavra verdadeira. Vai dizer que quando a palavra, vai dizer que a palavra quando ela entra, ela atravessa juntas e medulas. Agora o povo veste pano de saco para reverenciar o Senhor. Pela palavra a qual Jonas levou contra o pecado, contra o sistema. Essa palavra que liberta, é a palavra que confronta, não é a palavra que aumenta o ego, não. Não, a palavra que aumenta o ego não liberta ninguém, não. Não, a palavra que vai dizer, vou te dar carro de ano, vou te dar casa nova, vou te dar um emprego bom, não, isso não liberta não, o que liberta é a palavra que vai contra o sistema pecaminoso, o que liberta é a palavra que vai contra o pecado. E essa é a palavra que Deus mandou Jonas levar a Nínive. Vá lá e prega a minha palavra. Não era de Jonas, era a minha palavra. Qual era a palavra do Senhor? Palavra de libertação.
palavra de mudança, é a palavra de renúncia. E que adianta eu estar aqui em cima hoje pregando, pastor, mas não ter a renúncia? O que adianta eu estar aqui hoje pregando, mas não ter a libertação na minha vida? É a palavra que transforma, é a palavra que liberta. Desde já nessa noite, eu quero agradecer aos pastores essa oportunidade que eu tenho me dado. Agradecer pela confiança a qual foi me dado de estar aqui nessa noite na palavra do Senhor Jesus, pelo convite. Sou muito grato por estar aqui nessa noite trazendo a palavra do Senhor Jesus. Sou muito grato, privilegiado nessa noite por esse convite a qual foi me dado. E toda vez que eu chego nessa casa de oração, eu me encontro alegre e regozijante, porque meu ministério começou nesse lugar. Então, toda vez que eu entro nessa porta dentro, eu me alegro com Deus, porque eu sei que Deus ele faz presente nessa noite. Desde já, peço aos irmãos que continuem orando por mim, pela minha família. Meu pastor, muito obrigado. Bom, os pastores, Deus possa abençoar. Vamos estudar em nome de Jesus.